Dia 11, Gênesis capítulo 41 ao capítulo 44. No capítulo 41, ao fim de 2 anos, Faraó tem 2 sonhos e ele pela manhã fica perturbado por não saber o significado. Então convoca todos os sábios e todos os adivinhadores do Egito, mas ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. O copeiro lembrou-se que José revelou o sonho dele e do padeiro, e ambos os sonhos se realizaram como José havia dito. E o copeiro expõe isso ao Faraó, que manda buscar José da prisão. Logo mandaram barbear José e lhe deram roupas novas. E Faraó conta a José que teve um sonho e ninguém consegue interpretar, mas ficou sabendo que José pode interpretar. E José responde que ele não tem poder e que isso vem de Deus, e Deus dará uma resposta de paz ao Faraó. E José explica que é apenas um sonho e interpreta dizendo que haverá 7 anos de fartura e logo após 7 anos de fome. E a fome será tão severa que será esquecido o tempo que houve fartura. E o sonho foi duplicado porque foi determinado por Deus e ele se apressa em fazer. Portanto, Faraó, é preciso encontrar um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, pegue a 5ª parte do alimento e guarde para que na época da seca o povo não pereça de fome. Essas palavras foram boas aos olhos do Faraó, que disse a seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? E então fez José governar no Egito, estando apenas o Faraó acima de José. Em tudo lhe foi confiado. O Faraó coloca um anel na sua mão, vestes de linho fino e um colar de ouro no pescoço de José. José tinha 30 anos quando esteve diante de Faraó. José juntou tanto trigo que parou de contar, pois não havia mais numeração. Faraó deu a Senate a José como esposa, e antes da fome chegar, ela deu 2 filhos a José, sendo o primogênito Manassés e o segundo Efraim. E os 7 anos de fartura chegaram ao fim, e começam os 7 anos de seca, como José havia dito. E havia fome por toda a terra, com exceção do Egito, e o povo clama a Faraó por pão. E Faraó diz a todos os egípcios para irem até José, e o que José dissesse era para ser feito. José abre tudo o que havia guardado e começa a vender. E todas as terras vinham ao Egito para comprar alimento, pois a fome prevalecia. No capítulo 42, Jacó viu que a fome era grande e enviou seus filhos para o Egito a fim de comprar trigo e conseguirem sobreviver. Porém, dos 11 filhos que restou, Jacó não deixa Benjamim, irmão de José, ir ao Egito com os outros, com medo que alguma tragédia acontecesse, assim como ele achava que aconteceu com José. E o primeiro sonho de José se realiza, quando seus irmãos se curvam diante dele, que é governador. E eles não fazem ideia de que ali é seu irmão José. Eles acham que José está morto, mas José os conheceu logo que os viu. José trata eles de forma áspera e acusa eles de serem espiões, e eles se defendem dizendo que são homens íntegros e filhos de Jacó, e que ainda havia mais um irmão com seu pai, e que outro irmão que eles tinham havia morrido, e que não eram espiões. José deixa eles presos por 3 dias, mas ao 3º dia, José propõe que eles retornem com mantimentos para casa, mas que um dos irmãos ficará até os outros voltarem com Benjamim. E ele escolhe Simeão e deixa acorrentado. Eles voltam para casa, mas quando vão pernoitar, percebe que a bagagem, além dos mantimentos, estava também a prata, pois José mandou devolver a prata deles, e eles ficam apavorados com isso, e começam a dizer que isso que estava acontecendo é punição de Deus pelo que fizeram com José. Chegando em casa, contam tudo a Jacó, porém, Jacó não deixa Benjamim ir com eles e diz: vocês estão tirando meus filhos de mim, já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. No capítulo 43, a fome continua severa, e quando acabam os mantimentos, Jacó manda eles voltarem ao Egito para comprar mais comida. Porém, Judá lhe diz que não voltará ao Egito sem Benjamim, pois essa foi a exigência do governador. Jacó então questiona: por que vocês disseram ter outro irmão? E Judá diz: ele nos questionou acerca da nossa família, nós só respondemos o que ele nos perguntou. Então Jacó deixa Benjamim ir com seus irmãos, manda a prata que veio de volta e inclui mais prata, achando que eles se equivocaram ao devolver a prata. Manda algumas especiarias para o governador, a fim de achar misericórdia dos filhos dele. Quando José percebe que eles trouxeram Benjamim, ele manda o administrador matar um animal e preparar um almoço para José e seus irmãos. Quando o administrador está levando eles para almoçar, eles se defendem a respeito da prata, mas o administrador diz ter recebido a prata deles e que eles não deveriam ter medo, pois o Deus deles e o Deus do pai deles foi quem lhes deu esse tesouro. Chegando na casa de José, todos se lavam e vão almoçar. José coloca na mesa todos em ordem, do mais velho ao mais novo. José se emociona muito, a ponto de sair dali para chorar escondido. Então ele volta para o almoço e a Benjamim ele coloca 5 vezes mais comida do que os outros irmãos, e ali festejam. No capítulo 44,
Vendo que seus irmãos estavam perto de partir, José manda colocar toda a prata dentro de suas bagagens e a sua taça dentro da bagagem de Benjamim. Quando eles partiram, pouco tempo depois chega uma comitiva de José dizendo: roubaram a taça do governador. E eles dizem: pode olhar tudo, e se acharem, seremos escravos. Eles acham a taça na carga de Benjamim. Os irmãos rasgam as suas vestes de tristeza, pois sabiam do apego que Jacó tinha a Benjamim, e eles voltam à presença de José. Chegando lá, eles aflitos dizem que não tem como se defender das acusações e que seriam escravos, mas José diz que apenas Benjamim, o qual foi encontrado a taça, será escravo. Judá explica que não pode voltar para a casa de seu pai sem Benjamim, pois ele prometeu ao seu pai trazer seu filho em segurança, e diz que seu pai já sofre demais com o filho que morreu, e se perder esse outro filho, o pai vai morrer de tristeza porque ele já está velho demais, não suportará mais uma perda. Então, Judá se oferece para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, divulgue com todos os seus amigos e familiares. Que Deus abençoe e até a próxima.